quero falar com você sobre a direção do Espírito Santo, porque uma das coisas que ele nos oferece é a sua direção e sua liderança. E nós devemos estar realmente, tão somente buscando muito e desejando saber o que Deus quer que façamos, porque sempre que nós fazemos o que queremos fazer, se não é o que Deus quer que nós façamos, nada vai funcionar. Quantos de vocês já tiveram essa triste experiência de tentar gerenciar a sua própria vida e descobriu que você realmente não é tão bom nisso como pensou que poderia ser? Então eu quero começar em João 16:7, embora eu tenha falado disso ontem. Provavelmente vamos ler isso praticamente em todas as reuniões, porque nos lembra do que o Espírito Santo quer fazer por nós. Pai, nós te agradecemos pela palavra hoje e abordamos esse assunto com reverência e lhe pedimos para trazer a verdade. No entanto, não estou lhe dizendo nada além da verdade. Este é Jesus falando. Quando eu digo que é bom, útil, conveniente, vantajoso para vocês que eu vá embora, como pode haver algo melhor do que Jesus? Porque se eu não for embora, o Consolador, o Conselheiro, o Ajudador, o Advogado, o Intercessor, o Fortalecedor e o que espera não virá para vocês, para estar em íntima comunhão com vocês. Mas se eu for embora, eu o enviarei a vocês e eu estarei em íntima comunhão com vocês. Agora, uma das razões pelas quais era melhor ter o Espírito Santo do que Jesus era porque, antes de tudo, ele é o Espírito de Cristo, então não é como se nós perdêssemos Jesus, mas o Espírito Santo tem uma dinâmica diferente. Jesus veio como o Filho de Deus, o Filho do homem, ele estava em um corpo assim como eu estou aqui, então ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo, lidando com uma pessoa de cada vez. O Espírito Santo, no entanto, pode estar em todos os lugares, o tempo todo, trabalhando na vida de cada pessoa, trazendo-os para a maturidade espiritual. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é que ele opera em nossas vidas depois que nascemos de novo para nos trazer e nos formar a imagem de Jesus Cristo. Quantos estão cientes de que no momento que você nasceu de novo, Deus não terminou e você não está maduro e crescido, você ainda tem que... Sabe, é praticamente uma jornada de vida, você não acha? E, assim, eu quero que você pense a respeito. Mesmo a mensagem que eu falo hoje... É bem possível que o Espírito Santo possa pegar o que eu digo e ele possa ministrar 100 diferentes coisas para pessoas diferentes, dependendo do que você precisa. Algumas pessoas vão ouvir coisas que eu digo que você não vai ouvir nem entender. Então o Espírito Santo é surpreendente em como ele funciona de uma forma tão individual em nossa vida. E por isso é tão importante desenvolvermos uma estreita e íntima, uma comunhão, um relacionamento com o Espírito Santo. Agora, a palavra Consolador não pode ser explicada em nosso idioma. O idioma original, a palavra de onde Consolador vem, você não pode explicá-la como palavra. E assim, a Bíblia Amplificada nos dá um exemplo desta palavra no grego, que diz: o Consolador é o Conselheiro, o Ajudador, o Advogado. Isto significa que ele pleiteia a nossa causa, ele é intercessor, ele nos fortalece, e em caso de não precisarmos de nada, ele fica ao nosso lado apenas para ver o que precisamos, para que então ele possa entrar e nos ajudar. E as pessoas têm ficado muito animadas com isso. É tão interessante pensar que alguém fica de prontidão por todo o tempo, apenas no caso de você precisar dele para qualquer coisa. Então, ele disse: se eu for embora, então eu vou mandá-lo para estar em estreita comunhão com vocês. Agora, se nós lemos o verso 8, e quando ele vier, vai convencer e persuadir o mundo quanto ao pecado e sobre a justiça. Agora, aqui está uma boa pequena lição que vai ajudar em sua vida cotidiana, em suas casas, seus negócios e suas igrejas. O Espírito Santo é o primeiro, ele é a única pessoa que tem esse trabalho e é bem sucedido em convencer as pessoas do pecado. Esse não é o seu trabalho. Esse não é o meu trabalho. Levei anos para aprender que o meu trabalho não era o de convencer o Dave de todas as mudanças que ele precisava fazer em sua vida. Obviamente ensinamos aos nossos filhos, não estou dizendo que não há nenhuma correção,
mas eu estou dizendo que, quantos de vocês sabem que nós perdemos muito do nosso tempo tentando fazer o trabalho de Deus? Isso simplesmente não funciona. E assim é muito revigorante. E mesmo eu tendo conhecido todas estas coisas e tendo ensinado isso, apenas ler na preparação para essa mensagem sobre o Espírito Santo hoje, eu recebi uma outra revelação tão fresca sobre, graças a Deus, eu não preciso girar minhas rodas tentando mudar as outras pessoas. Alguns podem estar pensando, bem, se eu não ficar ocupado fazendo isso, o que eu vou fazer comigo mesmo? Veja, a questão é que você não pode mudar qualquer outra pessoa, mas você pode orar humildemente, com fé, para que se eles realmente precisarem mudar, e não é apenas a sua imaginação, que o próprio Deus vai fazer o trabalho, e você pode suplicar a Ele que enquanto Ele estiver trabalhando nas pessoas pelas quais você orou, para que Ele também faça grandes mudanças em você. Eu gosto disso mais do que você, mas de qualquer jeito... Ele é quem convence, é Ele que persuade. E sabe, Dave nem mesmo sabe disso, então eu estou abrindo meu coração para você, mas... Sabe, eu tentava fazer o Dave fazer o que eu queria que ele fizesse. Eu não posso dizer que eu nunca consegui, mas... Cara, eu aprendi um segredo. No outro dia era apenas algo simples. Eu perguntei para ele se ele poderia descer. Ele estava se preparando para ir para o golfe. Sabe, quando ele está pronto para ir para o golfe, ele tem o seu equipamento, ele está pronto para botar, para quebrar. E não é um bom momento para você lhe pedir alguma coisa. E assim eu disse a ele. Ele estava no banheiro com o chapéu, a camisa de golfe, pronto para ir. Eu disse, será que você pode ir lá embaixo pegar isso para mim, Dave? E ele, não, eu não tenho tempo, eu tenho compromisso. Eu tenho que sair agora? E assim, normalmente, como eu fazia alguns anos atrás, antes de ler isso, eu teria dito a ele, você tem tempo sim, você chega lá tão cedo toda vez que você joga golfe e você joga o tempo todo, você pode descer e fazer alguma coisa para mim sim, você pode sim. Agora, quantas senhoras aqui têm lhe dado do mesmo jeito que eu disse que eu teria lhe dado? Mas eu aprendi, se é alguma coisa que Deus quer que Ele faça, eu apenas disse, tudo bem. E foi muito tranquilo. Quero dizer, levou apenas cerca de 30 segundos. Ele disse, bem, eu acho que eu posso chegar a tempo. Ele desceu e fez o que eu pedi. Vamos lá, senhoras, vamos mostrar sabedoria. Agora, a fim de ajudá-las, eu expus o meu segredo. E assim, na próxima vez que eu fizer isso, você vai dizer, agora você está sendo tranquila, então vou fazer o que você quiser que eu faça. O quê? Ok, certo. Ele disse que apenas estava esperando eu ter a atitude correta, então ele sabia o que fazer. Isso é tão ruim. Ok, agora... Verso 9, sobre o pecado, porque eles não acreditam em mim, confiam, apoiam, aderem a mim, sobre a justiça, retidão de coração, justiça com Deus, pois eu vou para o meu Pai. Estas são coisas que o Espírito Santo vai revelar sobre o julgamento, porque o príncipe, o gênio do mal, o governante do mundo, Satanás, está julgado e condenado, e a sentença já foi passada sobre ele. Agora ainda tem muitas coisas a dizer para vocês. Eu amo isso. Jesus disse, eu tenho ainda muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não são capazes de suportá-las ou tomá-las sobre vocês e compreendê-las. Mas quando Ele, o Espírito da verdade, o Espírito que dá a verdade vier, Ele irá guiar você em toda a verdade. Todos digam, guiará. Agora, guiar é uma palavra muito agradável. Ele não nos empurra para a verdade. Ele não despeja a verdade sobre nós no momento em nossas vidas. Quando eu penso sobre isso, se eu pudesse colocar em um nível prático, talvez fosse como se Jesus dissesse aos discípulos, se eu dissesse a vocês tudo o que há de errado com vocês agora. Porque você sabe, podemos ler a Bíblia e ver que eles não eram exatamente excelentes opções para apóstolos. Eu acho que o único que o mundo teria escolhido seria Judas. E eles só o teriam escolhido porque ele foi educado e tinha todas as coisas que o mundo pensa que você precisa ter para servir a Deus. No entanto, ele escolheu propositalmente as pessoas que eram desqualificadas para mostrar que ele é aquele que nos qualifica. E se nossos corações estão certos em direção a ele, ele quer usar qualquer um.
Mas havia um monte de coisas erradas com eles. E tinha chegado a hora de Jesus ir. E ele está dizendo, vocês vão precisar de mais ajuda. Há um monte de coisa que vocês ainda precisam saber, que vocês precisam aprender. E sabe, eu agora na minha vida, depois de estudar a palavra por 40 anos e realmente trabalhar com Deus, sabe, eu acho que eu estou bem, sabe? Quer dizer, eu sei que eu não sou perfeita, mas eu não estou de pé aqui hoje ciente de, sabe, das coisas que eu preciso mudar na minha vida. Mas eu sei que a essa altura, no próximo mês, Deus vai me mostrar alguma coisa. O Espírito Santo vai me mostrar algo no mês que vem e na semana seguinte também. Mas veja, a coisa que eu amo tanto sobre a nossa caminhada com o Espírito Santo é que Ele sabe o que mostrar a você e quando. Ele nunca faz isso de uma maneira condenatória. O diabo é quem condena, mas o Espírito Santo é aquele que nos convence. E convicção sempre nos torna conscientes do que está errado ou o que é certo. Mas se é algo errado, ele então nos dá o poder de ver aquela coisa retirada da nossa vida e mudada. Quando eu comecei a andar com Deus, eu casei com Dave. Oh, meu Deus, eu tinha tantos problemas, era inacreditável. E o que era engraçado é que realmente naquela época eu não sabia que eu tinha qualquer problema. Honestamente não sabia, pensei que todos eram um problema. E eu achava que era só todos fazerem o que eu dissesse, o que eu queria que eles fizessem, e depois tudo iria estar certo. Vamos lá, alguns de vocês ainda estão lá fora. Não fiquem rindo de mim. Sim, você está no lugar certo, na hora certa hoje, e não fique pensando sobre quem você queria que viesse, você está aqui. Sim, porque muitos de vocês estão pensando, fulano de tal tinha que estar aqui. Eu estou te dizendo a verdade, havia coisas que talvez Deus não tenha lidado comigo por muitos anos. Apenas não lidou comigo sobre elas. Eu era burra, não tinha a menor ideia de que aquilo que eu estava fazendo era errado, mas na hora certa, quando eu tinha ido longe o suficiente na minha caminhada com Deus, e agora eu podia suportar, talvez como que um lidar mais profundo de Deus, então Ele me mostrou outra coisa. Eu só queria recomendar que você vire o caso da sua recuperação para Deus. O Espírito Santo é o conselheiro. Eu não estou dizendo que você não pode ir a alguém para aconselhamento, mas eu acho que é aconselhável você ir para uma pessoa, alguém que tem o conselheiro vivendo nela. Porque eu não acho que seja muito bom ter um monte de conselhos de pessoas que nem sequer sabem o que estão fazendo. Eu tenho uma amiga que é psiquiatra, ela me disse que antes de vir para Cristo, ela disse, eu estava tentando aconselhar as pessoas o tempo todo e dizendo-lhes o que fazer com seus problemas. E um dia eu fiquei tão confusa, eu pensei, quer saber, eu não tenho a menor ideia do que eu estou falando. Ela disse, eu tinha mais problemas do que todas elas juntas. Eu ainda aconselho, mas eu fui salva e li muitos dos seus livros. Assim eu somente prescrevo seus livros e as mando para casa. Porque a palavra de Deus é que vai mudar as nossas vidas. Amém? 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 Tudo bem, então. Ele guiará vocês a toda a verdade. Agora, a verdade é muito importante para Deus e eu só tenho uma pequena história engraçada de David que vai encaixar-se realmente bem aqui. É incrível onde eu posso colocar as coisas, mas eu encontro uma maneira de resolver tudo na palavra. Então, David, sabe, eu não estaria em casa no meu aniversário. Ontem foi meu aniversário, eu estava aqui pregando para vocês e assim, eu recebi algumas flores na semana passada, ainda tenho 2 ou 3 buquês de flores e, assim, David disse, você tem algumas flores na cozinha? Então eu fui correndo para lá e estava lá um vaso lindo, maravilhoso, dessa altura assim, e as rosas eram como, quero dizer, eram as rosas brancas de hastes longas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Então, eu pensei que eu sabia de quem elas eram. E por isso, eu disse, são realmente muito lindas. E David disse, você não vai olhar o cartão? Então eu olhei para o cartão e era dele mesmo. E dizia, eu peguei todas para você, querida. E assim, enquanto eu estava dando atenção a ele, dizendo, oh, Dave, isso é tão doce, é tão carinhoso. E ele tem esse sorriso bobo no rosto. Mais tarde descobriu-se que foi um pastor que havia mandado. E ele pegou o cartão do cara. Escreveu outro cartão com sua letra e jogou fora o cartão do pastor. Mas
Então, Dave ainda está aprendendo pouco sobre isso de ser guiado, sabe, para toda a verdade. De qualquer jeito, isso é uma parte, realmente não tem nada a ver com tudo isso, mas eu tinha que encontrar um lugar para colocá-lo, por isso foi. Versículo 13, mas quando ele, o Espírito da verdade, o Espírito que dá a verdade vier, ele os guiará a toda a verdade completa, pois ele não vai falar a sua própria mensagem por sua própria autoridade, mas ele vai dizer o que ele ouviu de meu Pai, ele vai dar a mensagem que foi dada a ele, e ele vai anunciar e declarar-lhes as coisas que estão por vir, as coisas que vão acontecer no futuro. E então ele continua e diz algumas coisas muito boas sobre os acontecimentos. Verso 15, tudo que o Pai tem é meu, isso é o que eu quis dizer quando disse que o Espírito receberá do que é meu, e ele revelará, declarará, divulgará e transmitirá a vocês. Então, realmente, para todos os efeitos, você está aqui hoje, eu sou uma professora, mas você tem o professor vivendo em você. E se você não tem, podemos cuidar disso hoje. E assim ele é. Deus está transmitindo as coisas para você. É quase como se você estivesse aqui apenas recebendo uma transfusão sagrada da revelação de Deus e da presença de Deus. E, rapaz, você vai ser muito mais forte e melhor quando você sair. Você já se sentiu depois de ter saído de um culto na igreja como se você estivesse acabado de receber uma transfusão sagrada? Agora, eu quero falar com você sobre Deus como nosso guia. Há algumas escrituras bastante surpreendentes. Vejamos Salmo 48:14, por exemplo. Porque este é o nosso Deus para todo sempre e eternamente, e Ele mesmo será o nosso guia até a morte. Rapaz, eu gosto disso. Eu posso confiar em Deus para guiar-me, e um dos meus motivos aqui hoje é que eu quero que você pare de pensar que Deus irá guiar você. Eu quero que acredite que Ele está guiando você. Nós sempre temos tudo com Deus no futuro, bem? Algum dia, e talvez, mas Deus é, a fé é agora. Assim, agora, eu acredito que Deus está conduzindo-me e guiando-me. Em muitos aspectos, quando Deus está nos guiando, inicialmente nós podemos pensar que não estamos recebendo o que queremos. Ou podemos pensar que o que está acontecendo é decepcionante. E eu quero agora lhe dar alguns exemplos. O pastor Mike e sua esposa viajam conosco. Somos bons amigos, nos conhecemos há muitos anos. Ela é minha assistente administrativa. Ele é o pastor da equipe. E houve um tempo, alguns anos atrás, quando eles queriam vender a sua casa. Eles realmente sentiram que deveriam vender a casa. Então eles colocaram a casa à venda, eles sabiam para onde queriam ir, se mudar, estavam realmente ansiosos por isso, mas a casa nunca foi vendida. Bem, sabe, não importa o quanto você queira se mudar, se sua casa não for vendida, você tem que ficar lá. E assim, Penny e eu estávamos conversando nesta manhã, e ela disse, foi algo bom para nós, Deus não nos ter dado o que nós queríamos, porque essa área da cidade para onde eles queriam se mudar, desde então, tem havido nela uma violência extrema. E por isso teria acabado por não ser um bom lugar para que eles vivessem. Deixe-me dizer algo. Vivemos a vida para frente, mas a entendemos para trás. E muitas vezes, quando não estamos recebendo o que nós queremos, nós não entendemos, ficamos confusos, pensamos que Deus não nos ouviu, ou nós não estamos gostando do que está acontecendo. Mas eu acredito que nós podemos confiar que Deus não apenas nos guiará, mas que Ele está nos guiando mesmo. E assim, porque Ele é o nosso guia, portanto, se pedirmos a Ele, guie-nos, e você não tem porque você não pede, por isso peça. Deus, eu lhe peço para me guiar em tudo o que eu fizer. O que Provérbios 3 diz? Reconheçam em todos os seus caminhos e Ele irá guiar os seus passos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Por isso é muito simples, todos os dias você dizer, Deus, esse é o meu plano, mas eu sei que a minha mente planeja o meu caminho, mas você dirige os meus passos. E assim, se os meus planos não estão funcionando, não deixe que eu fique desesperada por causa disso. Eu sei que você tem planos melhores do que eu tenho. Amém? Seria um insulto para você se eu lhe disser que você não tem inteligência para gerenciar sua vida? Ok. Você não é tão inteligente para gerenciar sua vida. Sabe, isso é apenas um fato. Agora, aqui está outro grande exemplo da minha própria vida. Durante pelo menos talvez 25 anos tive problemas nas costas. E por ter problemas nas costas, eu estava constantemente indo ao ortopedista para fazer ajustes. Eu fiz uma ressonância magnética nas minhas costas, eu tinha alguns
discos deteriorados, mas nada realmente que precisasse de uma cirurgia. Minhas costas ficaram tão mal uma vez que eu praticamente implorei para um cirurgião me operar e ele disse, eu não posso fazer isso porque não tem nada lá para operar, ele disse. Sabe, seus músculos estão todos apertados e tensos, e então eu queria caminhar como exercício porque eu realmente gosto de caminhar, mas eu cheguei ao ponto onde eu não conseguia fazer isso. Minhas costas doíam, então eu finalmente cheguei a um ponto em que se eu tentasse fazê-lo, eu só conseguia andar por talvez 15 ou 20 minutos. E em seguida, meu quadril meio que travava na altura da virilha. Então, eu estou me ajustando. Eu comecei a me exercitar há cerca de 10 anos atrás. Isso realmente ajudou-me muito, mas eu ainda tinha um problema permanente. Assim, o ortopedista em que eu fui por muitos anos e que realmente ajudou-me, ficou muito ocupado exercendo a sua profissão porque Deus abriu algumas portas boas para ele e por causa da minha agenda e da agenda dele, estava tendo dificuldades em me consultar e assim eu senti que provavelmente eu precisava ver outra pessoa. Eu estava tão desapontada porque às vezes se nós não estamos tendo aquilo que nós estamos acostumados, então nós não entendemos o que está acontecendo e pensamos que estamos perdendo. Então, meu filho estava indo ao médico e ele disse, por que você não tenta isso? Então eu fui até ele e depois de 2 visitas ele disse, vamos fazer uma ressonância e descobrir o que há de errado com o seu quadril. Eu pensei, sim, acho bom, muito bom. Então depois que fiz a ressonância e ele a viu, ele disse, eu vou mandar você para um cirurgião e deixá-lo dar uma olhada nisso. Então, resumindo a longa história, a junção do meu quadril estava mal formada, estava oblongada em vez de redonda. Então, isso nunca se encaixaria na articulação do meu quadril. Assim, não importaria o que eu fizesse, eu estava sempre jogando as costas para trás. Bem, ninguém estava olhando para o quadril porque todos nós pensamos que eram as minhas costas. Então, eu acredito que Deus guiou isso, Ele fechou esta porta. Vamos lá. Ele fechou uma porta e eu não entendi, eu estava desapontada porque ele fechou a porta, porque agora eu tinha que andar através de uma nova porta com que eu não era familiarizada. Eu não adorei isso, mas acabou por ser uma bênção. Então, vejam vocês, o cara para quem ele me enviou tinha me visto um pouco na TV e eu não sei exatamente quais eram suas convicções, mas ele disse, você vai precisar de uma substituição total do quadril se quiser ficar bem. Assim, você sabe, eu tenho essa grande agenda e eu não tenho tempo para ser operada. E assim, ele disse, eu só tenho agenda para daqui a 3 meses. Eu disse, bem, eu vou ter que esperar até o próximo ano, porque o único tempo livre que eu tenho é a partir do dia de ação de graças, até geralmente em torno de 1º de fevereiro. Nós não agendamos muitas conferências. Então ele disse, bem, não podemos esperar um ano, quando pode ser? Eu disse, na próxima semana. Sinceramente, era 4, ele disse, quando você poderá fazer? Eu disse, segunda. Ele disse, tudo bem, eu vou encaixar na minha agenda. Assim, nós fizemos a cirurgia e fez 6 meses no mês passado. E no mês de maio, os últimos 21 dias de maio, eu andei 112 quilômetros. Agora vejam vocês, eu fiquei desapontada. Eu estou tentando dizer alguma coisa. Gente, eu fiquei desapontada quando Deus começou a guiar-me. Em uma direção que eu não queria ir, porque não era a direção a que eu estava acostumada a ir naquela situação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre a direção do Espírito Santo, porque uma das coisas que ele nos oferece é a sua direção e sua liderança. E nós devemos estar realmente, tão somente buscando muito e desejando saber o que Deus quer que façamos, porque sempre que nós fazemos o que queremos fazer, se não é o que Deus quer que nós façamos, nada vai funcionar. Quantos de vocês já tiveram essa triste experiência de tentar gerenciar a sua própria vida e descobriu que você realmente não é tão bom nisso como pensou que poderia ser? Então eu quero começar em João 16:7, embora eu tenha falado disso ontem,
Provavelmente vamos ler isso praticamente em todas as reuniões, porque nos lembra do que o Espírito Santo quer fazer por nós. Pai, nós te agradecemos pela palavra hoje e abordamos esse assunto com reverência e lhe pedimos para trazer a verdade. No entanto, não estou lhe dizendo nada além da verdade. Este é Jesus falando. Quando eu digo que é bom, útil, conveniente, vantajoso para vocês que eu vá embora, como pode haver algo melhor do que Jesus? Porque se eu não for embora, o Consolador, o Conselheiro, o Ajudador, o Advogado, o Intercessor, o Fortalecedor e o que espera não virá para vocês, para estar em íntima comunhão com vocês. Mas se eu for embora, eu o enviarei a vocês e eu estarei em íntima comunhão com vocês. Agora, uma das razões pelas quais era melhor ter o Espírito Santo do que Jesus era porque, antes de tudo, ele é o Espírito de Cristo, então não é como se nós perdêssemos Jesus, mas o Espírito Santo tem uma dinâmica diferente. Jesus veio como o Filho de Deus, o Filho do homem, ele estava em um corpo assim como eu estou aqui, então ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo, lidando com uma pessoa de cada vez. O Espírito Santo, no entanto, pode estar em todos os lugares, o tempo todo, trabalhando na vida de cada pessoa, trazendo-os para a maturidade espiritual. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é que ele opera em nossas vidas depois que nascemos de novo para nos trazer e nos formar a imagem de Jesus Cristo. Quantos estão cientes de que no momento que você nasceu de novo, Deus não terminou e você não está maduro e crescido, você ainda tem que... Sabe, é praticamente uma jornada de vida, você não acha? E, assim, eu quero que você pense a respeito. Mesmo a mensagem que eu falo hoje... É bem possível que o Espírito Santo possa pegar o que eu digo e ele possa ministrar 100 diferentes coisas para pessoas diferentes, dependendo do que você precisa. Algumas pessoas vão ouvir coisas que eu digo que você não vai ouvir nem entender. Então o Espírito Santo é surpreendente em como ele funciona de uma forma tão individual em nossa vida. E por isso é tão importante desenvolvermos uma estreita e íntima, uma comunhão, um relacionamento com o Espírito Santo. Agora, a palavra consolador não pode ser explicada em nosso idioma. O idioma original, a palavra de onde consolador vem, você não pode explicá-la como palavra. E assim, a Bíblia Amplificada nos dá um exemplo desta palavra no grego, que diz: o consolador é o conselheiro, o ajudador, o advogado. Isto significa que ele pleiteia a nossa causa, ele é intercessor, ele nos fortalece, e em caso de não precisarmos de nada, ele fica ao nosso lado apenas para ver o que precisamos, para que então ele possa entrar e nos ajudar. E as pessoas têm ficado muito animadas com isso. É tão interessante pensar que alguém fica de prontidão por todo o tempo apenas no caso de você precisar dele para qualquer coisa. Então, ele disse: se eu for embora, então eu vou mandá-lo para estar em estreita comunhão com vocês. Agora, se nós lemos o verso 8, e quando ele vier, vai convencer e persuadir o mundo quanto ao pecado e sobre a justiça. Agora, aqui está uma boa pequena lição que vai ajudá-lo em sua vida cotidiana, em suas casas, seus negócios e suas igrejas. O Espírito Santo é o primeiro, ele é a única pessoa que tem esse trabalho e é bem sucedido em convencer as pessoas do pecado. Esse não é o seu trabalho. Esse não é o meu trabalho. Levei anos para aprender que o meu trabalho não era o de convencer o Dave de todas as mudanças que ele precisava fazer em sua vida. Obviamente, ensinamos aos nossos filhos. Eu estou dizendo que não há nenhuma correção, mas eu estou dizendo que... Quantos de vocês sabem que nós perdemos muito do nosso tempo tentando fazer o trabalho de Deus? Isso simplesmente não funciona. E assim é muito revigorante. E mesmo eu tendo conhecido todas estas coisas e tendo ensinado isso, apenas ler na preparação para essa mensagem sobre o Espírito Santo hoje, eu recebi uma outra revelação tão fresca sobre... Graças a Deus, eu não preciso girar minhas rodas tentando mudar as outras pessoas. Alguns podem estar pensando: bem, se eu não ficar ocupado fazendo isso, o que eu vou fazer comigo mesmo?
Veja, a questão é que você não pode mudar qualquer outra pessoa, mas você pode orar humildemente, com fé, para que se eles realmente precisarem mudar, e não é apenas a sua imaginação, que o próprio Deus vai fazer o trabalho, e você pode suplicar a Ele que enquanto Ele estiver trabalhando nas pessoas pelas quais você orou, para que Ele também faça grandes mudanças em você. Eu gosto disso mais do que você, mas de qualquer jeito. Ele é quem convence, é Ele que persuade. E sabe, Dave nem mesmo sabe disso, então eu estou abrindo meu coração para você, mas... Sabe, eu tentava fazer o Dave fazer o que eu queria que ele fizesse. Eu não posso dizer que eu nunca consegui, mas... Cara, eu aprendi um segredo. No outro dia era apenas algo simples. Eu perguntei para ele se ele poderia descer. Ele estava se preparando para ir para o golfe. Sabe, quando ele está pronto para ir para o golfe, ele tem o seu equipamento, ele está pronto para botar, para quebrar. E não é um bom momento para você lhe pedir alguma coisa. E assim eu disse a ele. Ele estava no banheiro com o chapéu, a camisa de golfe, pronto para ir. Eu disse: será que você pode ir lá embaixo e pegar isso para mim, Dave? E ele: não, eu não tenho tempo, eu tenho compromisso. Eu tenho que sair agora? E assim, normalmente, como eu fazia alguns anos atrás, antes de ler isso, eu teria dito a ele: você tem tempo sim, você chega lá tão cedo toda vez que você joga golfe e você joga o tempo todo, você pode descer e fazer alguma coisa para mim sim, você pode sim. Agora, quantas senhoras aqui têm lhe dado do mesmo jeito que eu disse que eu teria lhe dado? Mas eu aprendi, se é alguma coisa que Deus quer que Ele faça, eu apenas disse: tudo bem. E foi muito tranquilo. Quero dizer, levou apenas cerca de 30 segundos. Ele disse: bem, eu acho que eu posso chegar a tempo. Ele desceu e fez o que eu pedi. Vamos lá, senhoras, vamos mostrar sabedoria. Agora, a fim de ajudá-las, eu expus o meu segredo. E assim, na próxima vez que eu fizer isso, você vai dizer: agora você está sendo tranquila, então vou fazer o que você quiser que eu faça. O quê? Ok, certo. Ele disse que apenas estava esperando eu ter a atitude correta, então ele sabia o que fazer. Isso é tão ruim. Ok, agora... Verso 9, sobre o pecado, porque eles não acreditam em mim, confiam, apoiam, aderem a mim, sobre a justiça, retidão de coração, justiça com Deus, pois eu vou para o meu Pai. Estas são coisas que o Espírito Santo vai revelar sobre o julgamento, porque o príncipe, o gênio do mal, o governante do mundo, Satanás, está julgado e condenado, e a sentença já foi passada sobre ele. Agora ainda tem muitas coisas a dizer para vocês. Eu amo isso. Jesus disse: eu tenho ainda muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não são capazes de suportá-las ou tomá-las sobre vocês e compreendê-las. Mas quando Ele, o Espírito da verdade, o Espírito que dá a verdade vier, Ele irá guiar você em toda a verdade. Todos digam: guiará. Agora, guiar é uma palavra muito agradável. Ele não nos empurra para a verdade. Ele não despeja a verdade sobre nós no momento em nossas vidas. Quando eu penso sobre isso, se eu pudesse colocar em um nível prático, talvez fosse como se Jesus dissesse aos discípulos: se eu dissesse a vocês tudo o que há de errado com vocês agora. Porque você sabe, podemos ler a Bíblia e ver que eles não eram exatamente excelentes opções para apóstolos. Eu acho que o único que o mundo teria escolhido seria Judas. E eles só o teriam escolhido porque ele foi educado e tinha todas as coisas que o mundo pensa que você precisa ter para servir a Deus. No entanto, ele escolheu propositalmente as pessoas que eram desqualificadas para mostrar que ele é aquele que nos qualifica. E se nossos corações estão certos em direção a ele, ele pode, quer usar qualquer um. Mas havia um monte de coisas erradas com eles, e tinha chegado a hora de Jesus ir, e ele está dizendo: vocês vão precisar de mais ajuda, há um monte de coisas que vocês ainda precisam saber, que vocês precisam aprender. E sabe, eu agora, na minha vida, depois de estudar a palavra por 40 anos e realmente trabalhar com Deus, sabe, eu acho que eu estou bem, sabe? Quer dizer, eu sei que eu não sou perfeita, mas eu não estou de pé aqui hoje ciente de, sabe, das coisas que eu preciso mudar na minha vida. Mas eu sei que a essa altura, no próximo mês, Deus vai me mostrar alguma coisa.
O Espírito Santo vai me mostrar algo no mês que vem e na semana seguinte também. Mas veja, a coisa que eu amo tanto sobre a nossa caminhada com o Espírito Santo é que ele sabe o que mostrar a você e quando. Ele nunca faz isso de uma maneira condenatória. O diabo é quem condena, mas o Espírito Santo é aquele que nos convence. E convicção sempre nos torna conscientes do que está errado ou o que é certo. Mas se é algo errado, ele então nos dá o poder de ver aquela coisa retirada da nossa vida e mudada. Quando eu comecei a andar com Deus, eu casei com Dave, oh meu Deus, eu tinha tantos problemas, era inacreditável. E o que era engraçado é que realmente naquela época eu não sabia que eu tinha qualquer problema. Honestamente não sabia, pensei que todos eram um problema. E eu achava que era só todos fazerem o que eu dissesse, o que eu queria que eles fizessem, e depois tudo iria estar certo. Vamos lá, alguns de vocês ainda estão lá fora. Não fiquem rindo de mim. Sim, você está no lugar certo, na hora certa hoje. E não fique pensando sobre quem você queria que viesse. Você está aqui. Sim, porque muitos de vocês estão pensando, oh, fulano de tal tinha que estar aqui. Eu estou te dizendo a verdade, havia coisas que talvez Deus não tenha lidado comigo por muitos anos. Apenas não lidou comigo sobre elas. Eu era burra, não tinha a menor ideia de que aquilo que eu estava fazendo era errado, mas na hora certa, quando eu tinha ido longe o suficiente na minha caminhada com Deus, e agora eu podia suportar, talvez como que um lidar mais profundo de Deus, então Ele me mostrou outra coisa. Eu só queria recomendar que você vire o caso da sua recuperação para Deus. O Espírito Santo é o conselheiro. Eu não estou dizendo que você não pode ir a alguém para aconselhamento, mas eu acho que é aconselhável você ir para uma pessoa, alguém que tem o conselheiro vivendo nela. Porque eu não acho que seja muito bom ter um monte de conselhos de pessoas que nem sequer sabem o que estão fazendo. Eu tenho uma amiga que é psiquiatra, ela me disse que antes de vir para Cristo, ela disse, eu estava tentando aconselhar as pessoas o tempo todo e dizendo-lhes o que fazer com seus problemas. E um dia eu fiquei tão confusa, eu pensei, quer saber, eu não tenho a menor ideia do que eu estou falando. Ela disse, eu tinha mais problemas do que todas elas juntas. Eu ainda aconselho, mas eu fui salva e li muitos dos seus livros. Assim eu somente prescrevo seus livros e as mando para casa. Porque a palavra de Deus é que vai mudar as nossas vidas. Amém? 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 Tudo bem, então. Ele guiará vocês a toda a verdade. Agora, a verdade é muito importante para Deus e eu só tenho uma pequena história engraçada de David que vai encaixar-se realmente bem aqui. É incrível onde eu posso colocar as coisas, mas eu encontro uma maneira de resolver tudo na palavra. Então, David, sabe, eu não estaria em casa no meu aniversário. Ontem foi meu aniversário, eu estava aqui pregando para vocês e assim, eu recebi algumas flores na semana passada, ainda tenho 2 ou 3 buquês de flores e, assim, David disse, você tem algumas flores na cozinha? Então eu fui correndo para lá e estava lá um vaso lindo, maravilhoso, dessa altura assim, e as rosas eram como, quero dizer, eram as rosas brancas de hastes longas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Então, eu pensei que eu sabia de quem elas eram. E por isso, eu disse, oh, são realmente muito lindas. E David disse, você não vai olhar o cartão? Então eu olhei para o cartão e era dele mesmo. E dizia, eu peguei todas para você, querida. E assim, enquanto eu estava dando atenção a ele, dizendo, oh, Dave, isso é tão doce, é tão carinhoso. E ele tem esse sorriso bobo no rosto. Mais tarde descobriu-se que foi um pastor que havia mandado. E ele pegou o cartão do cara. Escreveu outro cartão com sua letra e jogou fora o cartão do pastor. Mas, então, Dave ainda está aprendendo pouco sobre isso de ser guiado, sabe, para toda a verdade. De qualquer jeito, isso é uma parte, realmente não tem nada a ver com tudo isso, mas eu tinha que encontrar um lugar para colocá-lo, por isso foi. Versículo 13, mas quando ele, o Espírito da verdade, o Espírito que dá a verdade vier, ele os guiará a toda a verdade completa, pois ele não vai falar a sua própria mensagem por sua própria autoridade, mas ele vai dizer o que ele ouviu de meu Pai, ele vai dar a mensagem que foi dada a ele, e ele vai anunciar e declarar-lhes as coisas que estão por vir, as coisas que vão acontecer no futuro.
E então ele continua e diz algumas coisas muito boas sobre os acontecimentos. Verso 15, tudo que o Pai tem é meu. Isso é o que eu quis dizer quando disse que o Espírito receberá do que é meu e ele revelará, declarará, divulgará e transmitirá a vocês. Então, realmente, para todos os efeitos, você está aqui hoje. Eu sou uma professora, mas você tem o professor vivendo em você. E se você não tem, podemos cuidar disso hoje. E assim ele é. Deus está transmitindo as coisas para você. É quase como se você estivesse aqui apenas recebendo uma transfusão sagrada da revelação de Deus e da presença de Deus. E, rapaz, você vai ser muito mais forte e melhor quando você sair. Você já se sentiu depois de ter saído de um culto na igreja como se você estivesse acabado de receber uma transfusão sagrada? Agora, eu quero falar com você sobre Deus como nosso guia. Há algumas escrituras bastante surpreendentes. Vejamos Salmo 48:14, por exemplo. Porque este é o nosso Deus para todo sempre e eternamente, e Ele mesmo será o nosso guia até a morte. Rapaz, eu gosto disso. Eu posso confiar em Deus para guiar-me e um dos meus motivos aqui hoje é que eu quero que você pare de pensar que Deus irá guiar você. Eu quero que acredite que Ele está guiando você. Nós sempre temos tudo com Deus no futuro, bem? Algum dia, e talvez, mas Deus é. A fé é agora. Assim, agora, eu acredito que Deus está conduzindo-me e guiando-me. Em muitos aspectos, quando Deus está nos guiando, inicialmente nós podemos pensar que não estamos recebendo o que queremos. Ou podemos pensar que o que está acontecendo é decepcionante. E eu quero agora lhe dar alguns exemplos. O pastor Mike e sua esposa viajam conosco. Somos bons amigos, nos conhecemos há muitos anos. Ela é minha assistente administrativa. Ele é o pastor da equipe. E houve um tempo, alguns anos atrás, quando eles queriam vender a sua casa. Eles realmente sentiram que deveriam vender a casa. Então eles colocaram a casa à venda, eles sabiam para onde queriam ir, se mudar, estavam realmente ansiosos por isso, mas a casa nunca foi vendida. Bem sabe, não importa o quanto você queira se mudar, se sua casa não for vendida, você tem que ficar lá. E assim, Penny e eu estávamos conversando nesta manhã, e ela disse, foi algo bom para nós, Deus não nos ter dado o que nós queríamos, porque essa área da cidade para onde eles queriam se mudar, desde então, tem havido nela uma violência extrema. E por isso teria acabado por não ser um bom lugar para que eles vivessem. Deixe-me dizer algo. Vivemos a vida para frente, mas a entendemos para trás. E muitas vezes, quando não estamos recebendo o que nós queremos, nós não entendemos, ficamos confusos, pensamos que Deus não nos ouviu, ou nós não estamos gostando do que está acontecendo. Mas eu acredito que nós podemos confiar que Deus não apenas nos guiará, mas que Ele está nos guiando mesmo. E assim, porque Ele é o nosso guia, portanto, se pedirmos a Ele, guie-nos, e você não tem porque você não pede, por isso peça. Deus, eu lhe peço para me guiar em tudo o que eu fizer. O que Provérbios 3 diz? Reconheçam em todos os seus caminhos e Ele irá guiar os seus passos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Por isso é muito simples, todos os dias você dizer, Deus, esse é o meu plano, mas eu sei que a minha mente planeja o meu caminho, mas você dirige os meus passos. E assim, se os meus planos não estão funcionando, não deixe que eu fique desesperada por causa disso. Eu sei que você tem planos melhores do que eu tenho. Amém? Seria um insulto para você se eu lhe disser que você não tem inteligência para gerenciar sua vida? Ok. Você não é tão inteligente para gerenciar sua vida. Sabe, isso é apenas um fato. Agora, aqui está outro grande exemplo da minha própria vida. Durante pelo menos talvez 25 anos tive problemas nas costas. E por ter problemas nas costas, eu estava constantemente indo ao ortopedista para fazer ajustes. Eu fiz uma ressonância magnética nas minhas costas, eu tinha alguns discos deteriorados, mas nada realmente que precisasse de uma cirurgia. Minhas costas ficaram tão mal uma vez que eu praticamente implorei para um cirurgião me operar e ele disse, eu não posso fazer isso porque não tem nada lá para operar, ele disse. Sabe, seus músculos estão todos apertados e tensos, e então eu queria caminhar como exercício, porque eu realmente gosto de caminhar, mas eu cheguei ao ponto onde eu não conseguia fazer isso, minhas costas doíam, então eu finalmente cheguei a um ponto em que se eu tentasse fazê-lo, eu só conseguia andar por talvez 15 ou 20 minutos, e em seguida meu quadril meio que travava na altura da virilha, então
Eu estou me ajustando, me ajustando, me ajustando. Eu comecei a me exercitar há cerca de 10 anos atrás, isso realmente ajudou-me muito, mas eu ainda tinha um problema permanente. Assim, o ortopedista em que eu fui por muitos anos e que realmente ajudou-me, ficou muito ocupado exercendo a sua profissão, porque Deus abriu algumas portas boas para ele, e por causa da minha agenda e da agenda dele, estava tendo dificuldades em me consultar, e assim eu senti que provavelmente eu precisava ver outra pessoa. Eu estava tão desapontada, porque às vezes se nós não estamos tendo aquilo que nós estamos acostumados, então nós não entendemos o que está acontecendo e pensamos que estamos perdendo. Então, meu filho estava indo ao médico e ele disse, por que você não tenta esse? Então eu fui até ele e depois de 2 visitas ele disse, vamos fazer uma ressonância e descobrir o que há de errado com o seu quadril. Eu pensei, sim, acho bom, muito bom. Então depois que fiz a ressonância e ele a viu, ele disse, eu vou mandar você para um cirurgião e deixá-lo dar uma olhada nisso. Então, resumindo a longa história, a junção do meu quadril estava mal formada, estava oblongada em vez de redonda. Então, isso nunca se encaixaria na articulação do meu quadril. Assim, não importaria o que eu fizesse, eu estava sempre jogando as costas para trás. Bem, ninguém estava olhando para o quadril porque todos nós pensamos que eram as minhas costas. Então, eu acredito que Deus guiou isso, Ele fechou esta porta. Vamos lá. Ele fechou uma porta e eu não entendi, eu estava desapontada porque ele fechou a porta, porque agora eu tinha que andar através de uma nova porta com que eu não era familiarizada. Eu não adorei isso, mas acabou por ser uma bênção. Então, vejam vocês, o cara para quem ele me enviou tinha me visto um pouco na TV e eu não sei exatamente quais eram suas convicções, mas ele disse, você vai precisar de uma substituição total do quadril se quiser ficar bem. Assim, você sabe, eu tenho essa grande agenda e eu não tenho tempo para ser operada. E assim, ele disse, eu só tenho agenda para daqui a 3 meses. Eu disse, bem, eu vou ter que esperar até o próximo ano, porque o único tempo livre que eu tenho é a partir do dia de ação de graças, até geralmente em torno de 1º de fevereiro. Nós não agendamos muitas conferências. Então ele disse, bem, não podemos esperar um ano, quando pode ser? Eu disse, na próxima semana. Sinceramente, era 4, ele disse, quando você poderá fazer? Eu disse, segunda. Ele disse, tudo bem, eu vou encaixar na minha agenda. Assim, nós fizemos a cirurgia e fez 6 meses no mês passado. E no mês de maio, os últimos 21 dias de maio, eu andei 112 quilômetros. Agora vejam vocês, eu fiquei desapontada. Eu estou tentando dizer alguma coisa. Gente, eu fiquei desapontada quando Deus começou a guiar-me. Em uma direção que eu não queria ir, porque não era a direção a que eu estava acostumada a ir naquela situação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém?
Você vai precisar de uma substituição total do quadril se quiser ficar bem. Assim, você sabe, eu tenho essa grande agenda e eu não tenho tempo para ser operado. E assim, ele disse, eu só tenho agenda para daqui a 3 meses. Eu disse, bem, eu vou ter que esperar até o próximo ano, porque o único tempo livre que eu tenho é tipo, a partir do dia de ação de graças, até geralmente em torno de 1º de fevereiro. Nós não agendamos muitas conferências. Então ele disse, bem, não podemos esperar um ano? Quando pode ser? Eu disse, na próxima semana. Sinceramente, era 4. Ele disse, quando você poderá fazer? Eu disse, segunda. Ele disse, tudo bem, eu vou encaixar na minha agenda. Assim, nós fizemos a cirurgia e fez 6 meses no mês passado. E no mês de maio, os últimos 21 dias de maio, eu andei 112 quilômetros. Agora vejam vocês, eu fiquei desapontada. Vamos, eu estou tentando dizer alguma coisa. Gente, eu fiquei desapontada quando Deus começou a guiar-me. Em uma direção que eu não queria ir, porque não era a direção a que eu estava acostumada a ir naquela situação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém?